escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. A paz do Senhor, professores do Ministério Infantil. Aqui é a Tia Lê, estou mais uma vez aqui para junto compartilhar com vocês alguns recursos para a lição de número 3 da classe do Jardim de Infância. Papai do céu se entristece quando nós pecamos e nós desobedecemos. É importante, como a gente sempre traz aqui para você, pegue a Bíblia, abra no versículo onde está a história e no capítulo de número 3 do livro de Gênesis, enfatiza que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus nos deixou para que nós possamos o conhecer melhor. Então você vai pegar o giz cera, colorir o capítulo de número inteiro, o capítulo de número 3. Faça isso com a sua criança, é muito importante que ela tenha uma Bíblia, né? Peça para o papai, para a mamãe, né? Tenha na sua escola dominical sempre uma Bíblia para que a criança possa também colorir, bem? Nós também temos hoje uma sugestão que você pode levar para a sala de aula. Essa lição vai falar especificamente sobre a desobediência de Adão e Eva, ou seja, a entrada do pecado no mundo. Então é muito importante nessa aula nós trabalharmos e definirmos para a criança o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que nós vemos, que nós sentimos, que nós cheiramos, que nós bebemos, que nós ouvimos, que desagrada a Deus. É muito importante focar aqui, ó, no que nós bebemos, no que nós cheiramos, para que a criança possa entender acerca do vício, né, que tanto tem levado as nossas crianças para o pecado. Então, você pode apresentar à sua criança, olha lá, a árvore do conhecimento do bem e a árvore do conhecimento do mal. E você pode apresentar para a criança a árvore da vida, feita de papelão, e os frutos aqui feito de bexigas. E você pode pedir que a criança escolha um desses frutos. Então, começando primeiramente pela árvore da vida, você vai pedir que cada criança retire da árvore aqui um fruto, né? Eu furei o papelão e aqui eu coloquei a bexiga. Então você vai tirar e nesse fruto vai estar escrito assim: olha, Deus nos dá obediência. Então, a árvore da vida nos faz ser paciente. A árvore da vida, ela trazia amor, ela trazia alegria, ela trazia paz. Então Adão podia, né, comer daquele fruto todos os dias, porque ele teria no seu coração todas essas virtudes, e assim você vai falando para a criança. Então, Deus queria o melhor para Adão e para Eva, e Deus também quer o melhor para as nossas vidas. Nós temos que fazer a aplicação para a vida da criança. Então, a árvore da vida é a árvore daquela pessoa obediente, a árvore da obediência. Mas depois você apresenta também para a criança a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ficava no meio do jardim. Então, você vai agora fazer com que a criança pense e entenda qual era algum desses frutos. Então, quando ele tira o primeiro fruto, vai estar escrito desobediência, porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Então, quando nós pecamos, nós desobedecemos a Deus e nós nos afastamos de Deus. E aqui tem outros como ódio, inveja, mentira, roubar. Então, você vai fazer a criança refletir
que a árvore do conhecimento do bem e do mal fez com que o pecado adentrasse ao mundo. Uma forma simples de você refletir com a criança acerca do pecado. Outra atividade que você pode levar para a sala de aula é apresentar para ela o coração que agrada a Deus e o coração que desagrada a Deus. Então, quais são as atitudes que eu faço que agrada a Deus e as atitudes que eu faço que desagradam ao Senhor, que é pecado. Então, você pode levar para a sala de aula vários papeizinhos escritos, tá? Eu geralmente uso post-it. Aí eu utilizei, escrevi várias palavras. Você vai tirar a primeira palavra e vai dizer assim: olha, adorar a Deus, ele é algo que desagrada ou é algo que alegra o coração de Deus? Então, alegra. Então, você vai colar aqui, ó. Você vai colar a palavrinha no coração. Retirou outra, pede que a criança retire uma outra palavrinha. Olha, filme de terror. Será que é de um coração obediente ou será que é do coração que está pecando? Ah, é pecado. Então vamos colocar aqui no coração que é pecado. E aí você vai refletindo com a criança sobre o pecado. Olha aqui, será que mentir? Mentir é obedecer ou desobedecer a Deus? Ah, é desobedecer, então é pecado. Reforce, o pecado nos afasta de Deus. O pecado, crianças, nos leva à morte eterna. É muito importante usar esse termo, morte eterna, para que a criança possa entender que nós ficamos separados de Deus. E assim você vai retirando vários. Roubar, ah, é pecado. Vamos lá, mais alguns que nós temos aqui. Droga é pecado? É, então vamos colocar aqui no pecado. Então olha como que está ficando o coração cheio de pecado que desagrada ao Senhor. E agora, criança, ajudar um amiguinho é pecado? Não, é obedecer, é agradar a Deus. Então você vai fazendo, né, e vai colando, né, em volta do seu coraçãozinho aqui. Como eu já havia colado, então ele já perdeu a cola. E essa atividade você pode depois fazer com a criança na prática. Você pode dar 2 corações para a criança. Um ela vai colorir de vermelho e o outro ela vai colorir de preto. E aí vai ficar assim, ó. Então ela vai colorir um de preto e vai colorir um de vermelho, com vermelho bem forte, pode ser com tinta guache. E depois você vai escrever no quadro ou entregar para ela, ajudar. Então ela vai escrever as palavrinhas aqui atrás com a canetinha. Então, ajudar é obedecer ou agradar a Deus. Então ela vai escrevendo e vai colando atrás as suas palavrinhas. Então agora ela vai fazer na prática. Roubar desagrada a Deus. Então vai no coração sujo. Então ela vai fazer isso e isso é o que ela vai levar para casa. E você vai desafiar ela a dizer para o papai e para a mamãe o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Como eu disse para vocês, é muito importante apresentar para a criança que o pecado nos separa de Deus. Um recurso que você pode entrar chamando a atenção da criança também, quando apresenta ali Adão, né, e Eva, né, é apresentar que o inimigo disfarça. Ele mostra muitas coisas para nós, né, e às vezes achamos que é verdadeiro, mas é mentira. O inimigo é o pai da mentira. Então a gente não pode acreditar no que ele fala, porque o que ele fala é para nos levar para o pecado. Então aqui é apenas um fantoche para que você possa chamar a atenção da sua criança no início, né, da aula ali, para que ela possa fazer. Feito com meia, bem facinho, ó. Coloca os olhinhos e pode estar sendo utilizado. A criança vai lembrar que
A Eva foi enganada pela serpente. Ela deu ouvido, mas não enfatize o inimigo, enfatize o pecado da desobediência. Um outro recurso que você pode utilizar são imãs. Olha que interessante, os imãs, eles nos faz a força do imã, olha só, né? Quando ele está um negativo e um positivo, eles não se aproximam. Então, aqui a gente coloca a força do pecado. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos deixa distante de Deus. Então, você pode colocar isso na mãozinha da criança, ela vai tentar, ó, eu tento, mas a força eu não consigo. Mas quando você resolver entregar o seu coração para Jesus, entregar de todo o seu coração, olha como que vai ficar o seu coração, né? Você tem que entregar o seu coração cheio de pecado para Jesus. Então você vai se aproximar dele e ele vai transformar o seu coração em um novo coração. Olha que interessante. Então aqui, ó, é quando ele se aproxima de Deus, ele fica pertinho de Deus porque ele se arrependeu, ele pediu perdão dos seus pecados. Muito interessante, né? São recursos que você pode estar utilizando dentro da sua sala de aula. Um outro recurso bastante interessante que as crianças encantam, porque a gente tem que enfatizar nessa aula, não só o pecado, mas nós temos que enfatizar nessa aula também que o sangue de Jesus, que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi para nos libertar. Então, quando eu apresento para a criança lá que Deus é o criador de todas as coisas, existe o problema sim do pecado, mas agora existe a solução do pecado. Jesus morreu na cruz do Calvário e agora eu tenho que fazer nessa aula para essa criança o apelo, eu tenho que perguntar para ela, você quer aceitar Jesus como Salvador? Você se arrepende dos seus pecados? A criança precisa confessar Jesus como Salvador. E você pode fazer isso através dessa dinâmica. Reforça com ela o que é pecado, ela vai dizer o que é pecado, né? Ela já aprendeu, que você já trabalhou, que é tudo aquilo que todas as nossas atitudes, comportamentos que a gente faz que desagrada a Deus. As nossas escolhas podem desagradar a Deus. Então, mentir, falar palavrão, e aí você vai derramando o iodo e a água vai ficar escura. Não sei se dá para você ver aí do vídeo. Então, tanto você quanto o seu amiguinho também, ó, eles estão em pecado. Por quê? Eles precisam de um Salvador. Ninguém se liberta sozinho do pecado. Você precisa de um Salvador. Você precisa do Salvador Jesus, que é o Filho de Deus, que morreu por você na cruz do Calvário. E aí você diz, Jesus é a água da vida. Jesus, ele é o único que pode libertar o homem do pecado. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, você quer aceitar Jesus como Salvador? Ai, que bom! Então, neste momento, quando você aceita Jesus como Salvador, olha o que acontece no seu coração. O coração fica limpo. Por quê? Porque Jesus perdoou os seus pecados. Agora o seu coração está obediente. E agora você tem que falar isso para todo mundo. Você tem que falar que Deus é o Criador, que existe sim um problema do pecado, mas existe a solução para o pecado, que é o Senhor Jesus, e que todos que aceitam Jesus como Salvador serão libertos. Então você pode contar isso para o seu amiguinho, olha o que vai acontecer, o seu amiguinho também vai ser transformado, e você pode contar de um para o outro, de um para o outro, e assim você vai fazer essa criança a evangelizar também. Ela aceita Jesus e ela evangeliza também. Que Deus te abençoe, forte abraço na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo momento, nosso próximo encontro na lição de número 4 do nosso Momento MIPS Kids. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria. É a nossa EBD.